Cansado. Eu sou responsável pelo tema ESG, impacto aqui no Private. E hoje a gente tem dois convidados bem especiais, dois colegas meus, a gente trabalha bastante junto. A Beatriz Vergueiro, que é Head de Produtos ESG da XP, e o Henrique Sana, que é estrategista focado aí em ETFs e fundos indexados, índices. E a gente vai falar hoje de créditos de carbono, né? É interessante, assim, porque se falava pouco de carbono, créditos de carbono, redução de emissões, e nos últimos 2 anos essas temáticas vêm ganhando aí os jornais, então hoje se abre o Valor Econômico, né? Um boom de matérias desse tema, e hoje a gente vai explorar, mas da perspectiva de oportunidade de investimento, né? Então, o que carbono significa, o que créditos de carbono são e como isso pode ser, né, um componente dos portfólios de investimento. Então, a gente vai fazer isso de uma forma super interativa, um bate-papo. Fiquem super à vontade para mandar perguntas aqui pelo nosso botãozinho de Q&A, de fato que a gente possa, né, tocar nos temas, nas dúvidas, enfim, que atendam aos interesses de vocês. Então, vamos lá. Para começar, Bia, assim, vamos começar, né, do básico, dado que é um tema que cada um, né, tem aí um diferente, ou, né, profundidade ou contato. Conta para a gente, assim, o que são os créditos de carbono, porque, de repente, a gente está falando tanto desse assunto. Se você puder também explorar, né, como que os créditos de carbono são gerados, o que isso significa, né, também em termos financeiros, seria ótimo aí ter seu panorama sobre os créditos de carbono. Perfeito, Má. Os créditos, um crédito de carbono, na verdade, é uma tonelada. Então, uma tonelada de crédito de carbono é uma tonelada equivalente de gases de efeito estufa que deixaram de ser emitidos na atmosfera, tá? Então, eu imagino que todo mundo que está na live aqui deve ter ouvido falar de mudanças climáticas e o quanto que a gente quer evitar essa emissão dos gases de efeito estufa na atmosfera para diminuir esse aquecimento global. Então, o crédito de carbono ele vem justamente como um mecanismo para ajudar o mundo nessa transição da matriz energética, né? Hoje em dia a gente está acostumado a ter aí os combustíveis fósseis, que são grandes emissores, como grande parte da nossa matriz, carvão também, gás natural, e o que o crédito de carbono veio ajudar é fazer essa transição para fontes renováveis que não emitam gases de efeito estufa para a gente tentar reduzir o aquecimento global. Então, o crédito de carbono, o que a gente mais conhece aqui no Brasil, principalmente, ele é originado a partir de florestas, né, reflorestamento de mata nativa. Então, como isso acontece? Por exemplo, uma área na Amazônia, que ela é cercada de áreas de desmatamento, em que esse desmatamento acontece para a construção de fazendas para pecuária, né? E aí, por exemplo, quando você certifica aquela área como geradora e produtora daquele crédito de carbono, você precisa passar por todo um processo de certificação, de acordo com critérios, né, internacionais, que é o VCS, e uma vez que você certifica aquela área, você se obriga a realmente fazer uma gestão sustentável daquela área, tanto em termos ambientais quanto em termos sociais, né? Então, aquele projeto, você tem que impedir o desmatamento, você tem que, de fato, fomentar atividades que tragam ali um desenvolvimento socioeconômico para aquela área, tal. E a quantidade de gases de efeito estufa que deixou de ser emitido na atmosfera porque você realmente está fazendo uma gestão sustentável daquela área, está impedindo o desmatamento, você está impedindo a destruição daquela área, isso vai ser exatamente a quantidade de créditos de carbono que você vai gerar naquela área especificamente, tá? Então, acho que só tentando, assim, concretizar um pouquinho, é uma quantidade equivalente de gases de efeito estufa que deixaram de ser emitidos na atmosfera. Então, acho que isso que a gente pode gravar, que fica mais fácil de desenhar essa imagem.
Perfeito. Então, o crédito de carbono, ele se refere, né, à quantidade que foi tirada da atmosfera ou que deixou de ser emitida, e isso é precificar, isso passa a ser precificado, né, em dólar. Como que, e aí eu queria perguntar para vocês, assim, como que um crédito de carbono se transforma, né, em dólar, e quais são os mercados, né, como eles foram formados e quais são os mercados nos quais, né, o crédito de carbono hoje é comercializado ou é ali transacionado como um ativo. Quer que eu tente essa aqui, Bia? Pode tentar, depois eu te complemento. Tá bom, valeu. Mas, pessoal, vamos lá. Tem basicamente dois mercados de crédito de carbono no mundo, tá? Duas classificações. Uma que é o mercado voluntário e outra que é o mercado regulado, tá? Regulado significa o quê? São países signatários lá atrás daquele protocolo de Kyoto, ele muda de cidade e país a cada encontro, né? Mas foi firmado naquele encontro metas de redução, né? Acho que o último grande acordo agora é o Acordo de Paris, né? Alguns países entraram nessa meta e se comprometeram a reduzir essa pegada de carbono do seu país, né? Então, o mercado regulado, o que ele é? O país é signatário, então o país ele desdobra isso para todas as empresas que estão em seu território e ele impõe metas de poluição para cada uma das empresas que estão em seu território, tá? Essas empresas, elas têm três alternativas, basicamente. Primeiro, ou ela vai fazer um projeto de eficiência energética, pegar a frota dela, transformar em veículos elétricos, seja lá, ela vai gastar um CAPEX para conseguir diminuir as emissões delas e bater aquilo que foi determinado pelo seu país, né? Essa é uma possibilidade. Ela é cara, ela exige CAPEX, ela exige know-how, né? Mas a empresa pode fazer isso se assim ela quiser. A segunda poxa, é uma crueldade, né? Basicamente a empresa fala assim, eu abro mão de produzir para não poluir, né? Então, você basicamente poluir menos, mas vender menos. Acho que não é uma alternativa muito saudável. E tem a terceira, que todo esse mecanismo aí da ONU, ele criou esse mercado que permite que agentes que justamente fizeram aquele investimento, reduziram as suas emissões, ou uma empresa que, de fato, está num momento baixo aí no seu setor, todas essas empresas que geraram esses créditos de carbono, sejam por projetos extremamente certificados, ou seja por uma condição de demanda e oferta, eles podem transacionar esse crédito de carbono livremente entre essas empresas, tá? Então, o grande mercado regulado no mundo é o europeu, tá? É o mais antigo, por causa justamente dos países signatários lá de Kyoto, a grande maioria eram países desenvolvidos, né, na Europa. Então, existe esse mercado e ele é precificado, o crédito de carbono, justamente nessa transação, nessa troca de excedentes de crédito de carbono para players que estão necessitando daquela permissão de poluir, né? Então, é comercializado pelas bolsas de contratos futuros, tá? As principais bolsas de commodities lá na Europa acabam transacionando esse ativo que é o carbono, tá? Eles chamam de allowances lá, que é a permissão de você poluir. Então, lá é muito mais comum, né? E antigo o track record dessa comercialização de crédito de carbono. Vamos voltar para o voluntário. O que é o voluntário? Brasil, por exemplo. A gente não tem uma meta, até onde eu sei, firme ali na redução de CO2. Então, a gente nem tem um mercado regulado que permite que as empresas aqui em território nacional fiquem comercializando os créditos entre si. Mas a gente tem a boa índole de alguns empresários, né? Então, tem muitas empresas que levantam a mão e falam assim, não, independente do meu país, independente da regra do jogo, eu me comprometo em reduzir as minhas emissões, ou, né, ele se autoimpõe a meta, e ao se autoimpor a meta, ele fala, ok, o que eu posso fazer? Aí vai entrar nos mesmos 3 pontos que eu estava comentando, ou ele faz um mega projeto, ou ele deixa de poluir, ou ele compra de quem está fazendo. Então, isso é um mercado voluntário, quando o país não determina, mas ele permite que agentes que voluntariamente estão impondo essa meta comprem um crédito. E como a Bia comentou, o Brasil está muito, muito famoso e crescendo muito a exposição nesse tipo específico de crédito de carbono, que é o sequestro de carbono, né? É você
pegar áreas desmatadas, plantar árvores, e você está basicamente tirando o CO2 da atmosfera e transformando isso em árvore, né? Então, é um grande componente aqui do mercado voluntário do Brasil. E como que o preço do crédito de carbono é estabelecido? Vocês puderem compartilhar tanto no mercado, né, regulado, que hoje a gente tem Europa, 2 regiões dos Estados Unidos, né, Califórnia, alguns estados do Nordeste dos Estados Unidos, China está indo nessa direção também, né, de colocar as regras, e vai ser o maior, né, mercado aí de carbono do mundo. Então, vocês puderem falar se tem diferença e como o preço, né, é estabelecido em cada um desses mercados. No mercado regulado, é um pouco mais fácil você ter essa noção de precificação, porque, assim, complementando um pouco do que o Henrique estava falando, anualmente, todo o ciclo, né, de mensuração de pegada de carbono das empresas, né, e os leilões que o governo realmente faz a distribuição dessa allowance, né, que são as carbon allowances, isso tudo funciona anualmente, tá? Então, no começo do ano, o governo vai lá num leilão e pega uma quantidade, né? Ele tem uma contribuição ali para a meta global de diminuição, de redução ali de gases de efeito estufa. Aí o país ele pega essa meta, divide em cotas e ele leiloa essas cotas para os players do mercado, tá? Então, para as empresas, para o mercado financeiro e tal. Então, como o Henrique tinha falado, essa empresa ela compra o direito de poluir. E por isso que o mercado chama cap and trade, porque cap, você tem aquele limite, você só pode poluir até aquilo que você comprou, até aquela licença que você comprou, e trade, você trada o que está acima ou abaixo desse limite, sendo uma empresa que poluiu menos e quer comercializar e monetizar aquele negócio, uma empresa que poluiu mais e precisa comprar para compensar. E se a empresa não, se ela passar, por exemplo, esse limite e não compensar, não comprar o crédito para compensar, essa empresa vai ter uma penalidade financeira muito mais severa do que, de fato, do que o preço daquele crédito de carbono que ela vai comprar. Então, se você for olhar para o preço do mercado regulado, a gente tem a base, normalmente, são esses leilões que acontecem do governo, né? Então, é o preço ali da tonelada dessa allowance, né? Então, por exemplo, hoje em dia, eu acho que está por volta de 60 euros nesse mercado regulado da Europa, enquanto que na China, se eu não me engano, foi lançado há 1 mês e meio, 2 meses esse mercado regulado, e lá no começo estava por volta de 6 euros. Então, desculpa, eu falei errado, é 60 euros na Europa e 6 euros na China. Então, assim, isso depende muito da saturação e do momento de desenvolvimento de cada mercado, tá? Enquanto que o mercado voluntário é muito mais livre demanda e oferta. Então, você tem projetos ali que geram mais adicionalidade ambiental, por isso eles são mais caros, e tem projetos que têm menos adicionalidade ambiental e eles são mais baratos, tá? Então, normalmente, quando uma empresa compra para compensar, ela faz uma cesta desses créditos, compra um pouco do mais caro, um pouco do mais barato, não sei o quê, e faz uma cesta para, de fato, compensar a pegada das empresas, tá? Se eu puder complementar o que a Bia acabou de expor, tem uma diferença grande também na oferta de créditos, tá? O mercado regulado, por ser regulado, ele tem uma série de exigências de normas de quem pode levantar a mão ali, validar o seu projeto, certificar suas emissões de carbono e pleitear a comercialização desses créditos no seu mercado, tá? Para uma empresa no mercado regulado passar por esses gateways, digamos assim, não é todo projeto que sobrevive a essas 1000 etapas de auditoria e governança, né? O mercado voluntário, muitas vezes, ele tem de ter uma barra mais baixa em termos, assim, de pressão da metodologia, de grau de auditoria, porque se fosse imposto tudo isso, muito provavelmente você mata justamente o adjetivo aí, que é voluntário, né? Não é o objetivo você criar uma série de regras e impedir um desenvolvimento de um mercado que ainda está nascendo de critério voluntário. Não, perfeito, né? E a gente está agora em novembro, né? A gente tem a COP26, tem um projeto de lei aqui no Brasil correndo sobre eventualmente
regular esse mercado. Então, como está o Brasil nessa história? O que a gente pode esperar do mercado brasileiro? A gente deve ter um mercado regulado nos próximos anos ou vamos continuar no voluntário? O que a COP também pode trazer aí de mudança? E o que isso gera, eventualmente, né, de oportunidades. Até falo isso porque a gente tem tido aí uma demanda crescente, né, de clientes que têm fazendas ou que têm diferentes tipos de projeto, né, e de alguma forma eles querem, né, se certificar, né, como geradores de créditos de carbono e de alguma forma fazer parte desse mercado, nem que seja voluntário. Então, se vocês puderem explorar um pouquinho como que o Brasil está nessa história, ia ser ótimo. E, pessoal, fiquem super à vontade para fazer perguntas, tá? O botãozinho de Q&A está aqui na barra, aqui na parte inferior. Sana, você quer começar, eu complemento? Ou, enfim, como você prefere fazer? Eu vou dar talvez só um mega overview, Bia. Aí você completa aí com a realidade específica de Brasil, né? Mas eu queria até voltar um pouco, me perdi no slide, que eu estava vendo o slide errado para mostrar para vocês. Mas é importante ressaltar, assim, primeiro, né, em níveis macro, qual que é a poluição que está sendo gerada de carbono no mundo, tá? Ela é mais ou menos na ordem de 50 bilhões de toneladas de CO2 equivalente todo ano que estão sendo emitidos na atmosfera. Quando a gente quebra esses 50 bilhões, muitas vezes é chamado de gigas, tá? Gigatoneladas, né? GT, você vai ver essa sigla aí se você começar a acompanhar o setor. Mas essas 50 gigatoneladas no mundo, se você quebrar pelo perfil de emissão de cada país vai ter uma culpa nessa pegada vindo de algum setor, né? Se você olha o mundo como um todo, 3/4 dessa poluição vem de energia. Por quê? A matriz energética do mundo, hoje, infelizmente, ainda tem muito carvão e muito combustível fóssil. Quando você vem para o Brasil, essa não é a realidade, né? A nossa matriz, ela é basicamente hidrelétrica, ela é renovável, está tendo uma grande expansão aí para eólica e solar já. Então, a nossa poluição não vem do setor de energia, vem de outros setores, vem de transporte, vem de desmatamento da floresta, que você está devolvendo o CO2 para a atmosfera. Então, depende um pouco da realidade de cada país, você pensar o que é um projeto aí com maior adicionalidade. Posso só complementar um negócio? Essa questão de desmatamento corresponde a 40%, tá? Do total da pegada de carbono do Brasil. É bem relevante. E com essa deixa até que eu volto a palavra para a Bia aqui mesmo, né? Eu só queria ressaltar assim, que cada país tem a sua situação, né? A China, a gente estava citando agora há pouco, a China tem uma matriz extremamente poluente, muita usina a carvão, né? É relativamente fácil a China fazer uma transição para uma economia de baixo carbono, se ela assim o decidir fazer bons investimentos aí para endereçar a demanda de energia daquele país. O Brasil tem as suas particularidades, né? Eu acho que a gente está mais focado aqui no universo de setor agrícola, um setor de desmatamento também, do que qualquer outra oportunidade. Perfeito. E se você pega o Brasil hoje em dia emite por volta, a pegada de carbono do Brasil é por volta de 2 bilhões de toneladas, tá? Então, quando a gente pega só essa questão de desmatamento junto com pecuária e agricultura, eu acho que dá mais ou menos 60% da pegada de carbono do Brasil. Então, qual que é o nosso principal problema? É que a gente desmata as florestas para criar gado, né, e de fato criar agricultura sem ser sustentável. Então, hoje em dia, quando o governo olha ali para o principal problema do Brasil, é realmente o desmatamento, e é isso que a gente precisa tentar frear mais rápido possível, tá? Então, a gente tem algumas coisas em curso. Então, quando você olha para o Brasil hoje em dia, o crédito de carbono, ele não é um ativo financeiro, não é um valor mobiliário. Então, você não consegue ter o crédito de carbono ali na sua conta da XP ou de qualquer outro banco, por exemplo. O que muitas startups, né, muitas empresas de tecnologia estão fazendo é transformando o crédito de carbono numa moeda digital, né, como um Bitcoin e tal. Então, esse é um dos grandes problemas
porque a gente não tem tanto potencial de mercado ainda, tá? Mas o que está em trâmite hoje em dia na Câmara? Tem um projeto de lei, que é o projeto de lei 528, que é um projeto que ele foi desenhado de uma maneira muito parecida com o mercado regulado da Europa, tá? Então, que o Brasil ele tem uma meta ali de emissão por ano. O governo vai pegar essas permissões, dividir em cotas e leiloar para os players aqui no Brasil, as empresas aqui no Brasil. Obviamente, isso tem um tempo de adaptação, né? A primeira fase aí duraria 2 anos, essa primeira adaptação das empresas. E aí, uma vez distribuindo essas cotas, né, de poluição, esse direito de poluir, aí as empresas vão precisar se adequar dentro desse limite, né? E aí a gente começa aquele mercado regulado que a gente vê ali na Europa. As que poluíram a mais, elas vão ter que compensar, senão elas vão ter uma multa ali financeira, uma penalidade financeira severa, ou então, se elas poluíram a menos, elas monetizam. E aí, qual que é a grande jogada disso aqui no Brasil, né? Esse projeto de lei, ele está propondo que 30%, acho que mais ou menos é essa porcentagem, 30% dessa cota de poluição da empresa pode ser compensada através de crédito de carbono de reflorestamento, entendeu? De mata nativa. Então, é mais ou menos isso que a gente propõe. Então, ao mesmo tempo, a gente faz com que as empresas, né, elas tenham que se adaptar a esse novo mundo de uma economia de baixo carbono, e ao mesmo tempo a gente fomenta, via incentivos financeiros, a queda ali do desmatamento, e a gente, tipo, você dando esse fomento, né, esse incentivo financeiro ali para o dono da terra, para ele, de fato, ter um motivo, né, para deixar aquilo de pé e aquilo dar lucro para ele, eu acho que é um grande caminho que a gente tem pela frente. E, assim, ao mesmo tempo, a gente tem a COP26 vindo agora no começo de novembro, que é uma conferência de líderes, né, em que quase todos os países, 195, 196 países participam, para discutir mudanças climáticas e qual vai ser a contribuição de cada um. O que todo mundo espera é que tenha algum tipo de comercialização interfronteiras, né? Então, justamente essa intercambiabilidade de o Brasil poder usar a Amazônia para ser fornecedor de crédito de carbono de algum outro país. Então, isso é o que se espera que seja discutido na COP26, tá? E aí, ao mesmo tempo, a gente tem o governo ali com esse PL em tramitação na Câmara, que o Lira demonstrou que tem muita vontade de que seja votado, e a gente tem também o Plano de Crescimento Verde, que o Ministério do Meio Ambiente apresentou recentemente, criando aí uma série de incentivos financeiros para diminuir o desmatamento também. Uhum. Perfeito. E aí, né, bom, a gente, de repente, né, a XP, 2, 3 meses atrás, lança, né, um produto financeiro que chama Trem de Carbono, né? E a gente veio falando aqui que no Brasil, né, o crédito de carbono ainda não é um ativo imobiliário, né, não é um ativo financeiro. Mas a gente tem um produto que chama Trem de Carbono, né? Vocês podem explicar, né, quais as formas que um investidor, pessoa física, né, pode investir no crédito de carbono, né, ou nessas allowances, como que é isso, né? Como é que funciona esse produto, por exemplo, que a XP lançou? Quais são as possibilidades para quem, de alguma forma, quer fazer parte desse mercado regulado, né? Uma vez que no Brasil a gente ainda tem um mercado apenas voluntário. E eu vou até fazer um full disclosure aqui, tá, Marina? Estou vendo muita pergunta aqui no Q&A, né? Comentando, projetos específicos ali numa certa região, não, como é que é o tratamento de carbono, como é que Fiagro eventualmente pode incluir aí certificados de produtos pecuaristas e... Pessoal, só vou setar expectativas aqui, tá? A XP não compra crédito de carbono de nenhuma empresa aqui no Brasil e não faz isso, nem se o fizesse, não faria isso por esse fundo de carbono zero, tá? O Trem de Carbono Zero, que depois a gente entra um pouquinho mais em detalhes, ele justamente compra crédito de carbono somente no mercado regulado, né? Através de contratos futuros de crédito de carbono. Então, o Brasil não tá nesse pleito, tá? Não é
não é para a gente que vocês devem fazer o bid aí de projeto para a gente comprar carbono, não é isso, tá? O que eu recomendo, até respondi uma pergunta do João Jacobsen aqui, tem uma empresa que fez um inventário de carbono da XP, muito competentes, tá? Parece que eles estão bem profundos aí, até em termos de projetos florestais, tá? E preservação florestal, chamada Biofílica, tá? Ele até participou foi o Plínio, ele participou da nossa Expert, falou bastante de crédito carbono e realidade brasileira. Eu recomendo quem tiver aí projetos específicos e que precisa de um validador, alguém que ajuda ele a fazer essa emissão, essa venda desse crédito carbono no mercado voluntário, eu recomendo o pessoal da Biofílica, tá? Não, perfeito. A Biofílica, né, foi a empresa pioneira, né, em créditos de carbono no Brasil, assim, nessa via florestal. Inclusive a Ambipar, né, acabou de comprar aí a Biofílica. Uma outra empresa que a gente também tem trabalhado é a Carbon Next, mas elas são players importantes porque elas acabam ajudando, né, na estruturação de projetos, né, dessas empresas ou dessas pessoas que querem utilizar uma área, né, para de fato gerar créditos de carbono certificados. Mas só voltando ao trem de carbono, então, você pode contar, tem até uma pergunta aqui, né, se o trem de carbono investe em créditos de carbono, vocês podem explicar o que é esse fundo trem de carbono da XP, no que ele investe, enfim, quais as vantagens, né, e por que a gente tem sugerido, né, esse produto para os portfólios. Eu vou pegar aqui, então, tá? Esse fundo, Trem de Carbono Zero, ele é um produto que a gente lançou há poucos meses, tá? O que ele faz? Ele se baseia num índice da IHS Markit Global Carbon, tá? Essa empresa, ela basicamente vasculha todas as bolsas de crédito de carbono regulados do mundo e ela faz um critério pelo tamanho desse mercado, tá? Pela liquidez desse mercado, e a partir dessas regras mínimas, ele faz a composição dessa carteira que é o índice, né? Esse índice hoje, ele é basicamente 60% os mercados de crédito de carbono na Europa, tá? Que é esse grande mercado regulado aí com um grande track record, e 40% mercados específicos regionais ali dos Estados Unidos, tá? A federação dos Estados Unidos como um todo não está ali regulada, mas cada estado tem as suas regras do jogo, né? Então, o estado da Califórnia tem uma bolsa de carbono, Massachusetts, Nova York, aquela região do Nordeste dos Estados Unidos também tem uma boa composição aí nesse índice, né? Então, basicamente, hoje o índice, né, o qual esse fundo replica através de um ETF offshore lá fora, tá? Chamado Crane Shares Global Carbon. Esse é o gestor off que a maioria das pessoas, o público geral, não tem acesso, né, a um ETF offshore. Daí que a gente está criando o Trend Carbono Zero, a gente está democratizando o acesso a esse fundo aqui para o brasileiro a partir de R$100, uma baixíssima taxa de administração de 0,5% ao ano e com hedge cambial, né? Então, tudo isso aí dentro do pacote de R$100 e 0,5% de taxa de administração por ano, né? Então, a gente compra esse ETF lá fora e esse ETF replica o índice, que hoje é 60% dos mercados de crédito de carbono na Europa e 40% Estados Unidos, né? Califórnia, Nova York. Eventualmente, a Bia estava comentando, pô, a China começou agora há pouco um mercado ali regulado de crédito de carbono. Eventualmente, esse mercado se provar grande, uma bolsa extremamente líquida, né? Dá para transacionar a comercialização desses créditos de carbono, pode vir a ser que a China entre nesse índice. Por que não? Se o Brasil regular o seu mercado, isso for significativo e isso virar uma das bolsas mais negociadas do mundo, nada impede que o Brasil também no futuro entre nesse índice global aí de grandes bolsas de carbono regulado. Uhum. Posso só complementar aqui rapidinho? Claro. O pessoal, o fundo, ele tem uma exposição ali de 75% no mercado europeu e 25% nos Estados Unidos, tá? Hoje em dia. Mas é exatamente o que o Senna falou,
o mandato deles aí de eventualmente entrar em outros mercados, eles têm mandato, né? E é o único fundo aqui no mercado do Brasil que tem esse mandato de eventualmente entrar em outros mercados regulados que não sejam só o da Europa e dos Estados Unidos, são mercados mais desenvolvidos, tá? Uhum. Então, acho que vale dizer também que por que compra contrato futuro, tá? Então, o crédito de carbono, o objetivo final desse ativo, mesmo lá fora que seja um ativo financeiro, é de fato esse crédito ser aposentado, né? E a pegada de carbono ser, enfim, compensada. Então, por isso que a gente usa contrato futuro ao invés de comprar direto o ativo. Você não, me corrige se eu estiver errada. Exatamente Perfeito. isso. E acho que até pegando o gancho, assim, como é que esse ativo tem se comportado, né? E por que cada vez mais investidores estão, né, trazendo esse ativo para a carteira, inclusive quando a gente olha SPX, Sharp, né, gestoras super reconhecidas, já tem algumas estratégias que investem também, né, nos contratos futuros de crédito de carbono. Então, se vocês puderem falar um pouquinho de comportamento e como tem sido, né, a valorização aí desse ativo dos mercados regulados. Bom, qual que é a nossa tese, tá? Como que a gente acredita que esse negócio, de fato, ele vai valorizar ao longo do tempo? As empresas estão cada vez mais se comprometendo com o famoso net zero. O net zero, ele, aos poucos, normalmente tem uma meta progressiva em que as empresas, elas se comprometem a cada ano ter menos pegada de carbono. Só que não necessariamente elas vão desenvolver toda a cadeia de produção, todo o processo produtivo delas nesse tempo. Então, elas precisam do crédito de carbono para ir aos poucos ajustando esse timing e compensando as suas pegadas, dado que as metas vão ficando agressivas e a estratégia, às vezes, de desenvolvimento, né, da planta da fábrica e tal, não andam no mesmo ritmo, tá? Então, acho que essa é a ideia. Cada vez mais as metas estarem mais agressivas, a quantidade de allowances, né, que o mercado europeu, por exemplo, distribui uma vez por ano, ela é finita. Então, assim, não é cada ano a gente aumenta mais, não. É uma quantidade, ponto. Então, isso cria, né, cada vez as empresas precisam mais e você tem a mesma quantidade, você cria ali uma questão de oferta e demanda em que o preço tende muito a subir. Até 2030, a gente viu na Bloomberg, né, uma projeção que esse preço vai chegar a 108 euros, né, e hoje em dia está 60 euros. Então, vai crescer bastante aí nos próximos anos. Sana, quer complementar? Eu quero, eu vou pedir uma colinha aqui, se possível, Marina, só para mostrar alguns slides para o pessoal, para dar dimensão da escala desses preços, do que a gente está falando, né? E compartilhar aqui, eu estava respondendo mais uma pergunta aqui do chat. Eu consigo share screen aqui, olha a ignorância, desculpa, pessoal, vamos lá. Pessoal, só compartilhar rapidamente com vocês, primeiro, antes de mais nada, tá? Tem uma página que depois aqui da live a gente pode passar, todas as teses aí dos trends estão lá, inclusive esse aqui, que é o pitch deck pro fundo de crédito de carbono, ele explica um pouco mais no detalhe o que a gente está falando aqui com vocês, tá? O material foi apresentado em junho, depois eu vou abrir um Excel só um pouquinho mais atualizado, mas tendência de longo prazo não muda muito, tá? Isso aqui, ó, é o preço do crédito de carbono europeu, tá? Era até então, isso aqui era junho de 2021. Como a Bia falou, esse número já está aqui na ordem de 63 euros a tonelada, tá? Então, quem tinha dúvidas na época que a gente lançou o fundo, se ia subir ou não, já está em 60, e essa estimativa da própria IHS Markit, que produz esse índice, né? Eles estão falando de algo na ordem de 100 euros a tonelada daqui a 5 anos. Tem hedge funds, assim, que são super bullish, eles falam, imagina, se a gente tiver que cumprir todo o Acordo de Paris, esse número pode chegar a 200, tá? Então, assim, é difícil precificar e ter a bola de cristal, mas é só para mostrar que, pô, quando a gente vê esse preço aqui, uma série histórica longa, a gente está falando de quase 10 anos de uma crescente, né?
E a gente vê esse comportamento basicamente aqui exponencial, né, dessa valorização. É isso que atrai muita gente a entrar no mercado de crédito de carbono, né? E destacando, hoje, esse fundo investe no Canadá, nos Estados Unidos, né, na Europa, né, são os mercados regulados mais pujantes no mundo, mas nada impede que a China eventualmente entre, isso acabe diversificando ainda mais o pool de crédito de carbono, né? Esse aqui, o fundo, né, o ETF que a gente comprou lá fora, que chama CoinShares, ele, infelizmente, ele só existe desde agosto de 2020. Então, isso não dá para dar uma ordem de grandeza muito legal do retorno do carbono global, tá? Por isso que a gente recomenda ir no próprio índice da IHS Markit, então a gente acaba tendo uma janela bem maior aqui, tá? Na verdade, esse slide é um dos que não estão atualizados, depois eu mostro no Excel novo, tá? Isso daqui era utilizando o preço daquele crédito de carbono na Europa, que é 75% do índice, né? Então, basicamente, boa parte do índice está sendo puxado aí pelo preço do mercado europeu, e comparando aqui, ó, 10 anos, performance do S&P 500, que é ótimo, que, né, bate o Ibovespa, assim, em séries históricas longas, assim, de uma ordem de crescimento gigantesca, né? Estou falando aqui números dos últimos 10 anos, o S&P cresceu aí, redeado, 12,6%, né? Olha que interessante quando a gente vê essa métrica aqui para o mercado de crédito de carbono, né? A gente está vendo um crescimento bem relativamente alto. $1 investido em abril de 2012 estariam valendo quase $7 hoje, enquanto que o S&P teria rendido 3, tá? Então, fica o convite para visitar esse pitch deck depois mais em detalhes. Se alguém tiver curiosidade também aqui, eu tenho um Excel relativamente parrudo, tá? Mas eu fico à disposição para compartilhar. A gente compara aí riscos e retornos, uma volatilidade de longo prazo com outros mercados de carbono, tá? Como é que está a correlação disso com o Ibovespa, com outros mercados. Eu fico à disposição de a gente entrar no detalhe aqui, mas a gente quer deixar o papo mais leve e mais interativo mesmo, tá? Acho que a gente vai caminhando aqui das mensagens finais. Seria, César, se vocês puderem resumir aí, dois minutinhos cada um, quais são aí os principais takeaways que a gente ia deixar para quem está nos acompanhando hoje. Bom, do meu lado, gente, eu acho que a gente não precisa nem reforçar que esse tema é importante. Eu acho que está todo mundo abrindo o jornal e vendo a quantidade de mídia que tem em cima disso, a quantidade de expectativa que tem em cima da COP26 e que o Brasil, de fato, pode ser aí uma Arábia Saudita aí do crédito de carbono, né? Então, eu acho que é uma grande riqueza que a gente tem e a gente tem que explorar em termos de oportunidade financeira, tá? E é isso que a gente tenta trazer aqui. O trend, ele é uma ótima oportunidade, porque enquanto a gente não tem esse mercado no Brasil desenvolvido, a gente consegue aproveitar o crescimento disso lá fora, tá? Que inclusive já é bem mais maduro do que aqui no Brasil, mas com certeza quando esse tema tiver mais resolvido aqui, a gente também vai vir com algumas outras soluções, tá? Mas por enquanto o tema, além de ser importante, está trazendo uma rentabilidade assim de curto prazo bem agressiva, bem legal. Então, na minha opinião, assim, como é um fundo que tem uma correlação muito baixa com o S&P, muito baixa com o Ibov, é uma boa oportunidade aí para quem quiser balancear o portfólio. Perfeito. E os meus takeaways são basicamente o potencial de precificação, tá? Quero que todo mundo aqui vai dormir com aquele gráfico na cabeça fazendo assim no final, né? Crescendo de uma maneira exponencial e relembrando que tem diversos players no mundo que estão enxergando que sim, ó, essa tendência não está alta não, tá? Tem projeções de $100 a tonelada, de 200, né? Então, para ter em mente aí que é um tema que talvez pela escassez, eu vou falar palavras que vão ser contraditórias, tá? Mas a escassez de oferta de crédito de carbono no mundo, né?
a poluição não é escassa, mas o que é escasso são projetos limpos, né, que reduzam essa poluição. Então, como está cada vez tendo uma demanda maior por esses projetos, como é difícil eles passarem por crivos aí de validação, tende a se esperar que tenha uma relação aí de desequilíbrio, né, da demanda e oferta do crédito de carbono, e que isso justifica o preço do carbono continuar subindo. Tá? Então, primeira mensagem, aquele gráfico bonitão do preço subindo e fundamentos ali que mostram que esse preço pode de fato tender a subir no longo prazo. Segunda coisa, esse é o fundo de crédito de carbono no Brasil, o único que está permitindo acesso globalmente diversificado, tá? Outros players na concorrência vão estar concentrados somente em crédito de carbono na Europa. Aqui não, aqui você está tendo justamente, como que a Bia comentou sabiamente, ele está tendo a oportunidade de surfar, né, esse preço decolar em outras regiões do mundo, né? Os Estados Unidos, quando entra no mercado, não entra para brincar, tá? Então, assim, a gente vê cada vez mais a participação dos mercados da Califórnia, da Europa, da Nova York crescerem. Imaginem só aí, se a China entrar, isso de fato poder balançar bastante o mercado, o quanto que tem de potencial de valorização para crédito de carbono lá também. A terceira e última mensagem gente, como todo fundo da família Trend, é lindo isso, é super acessível para qualquer brasileiro, é R$100, é uma taxa de administração de 0,5%, não tem taxa de performance em cima disso, né, justamente por ser um fundo indexado. Então, fica o convite aí para diversificar um pouquinho no seu portfólio, a partir de R$100 já dá para arriscar e recomendar para eventuais clientes aí para experimentar esse produto, essa tendência. Eu acho que em termos de private, acho que a grande mensagem é que a gente cada vez mais focado em trazer oportunidades para que os portfólios dos nossos clientes estejam melhor posicionados para o futuro. A gente tem falado muito isso, vou repetir. A gente trabalha. Desculpa, eu estou ouvindo seu áudio bem distorcido aqui. Não sei se a Bia está ouvindo legal. Eu também, está meio estranho. Dá um mudo e desmuda aí para ver se ele fica bom para o pessoal. Melhorou? Está melhorando, mas manda bala. Desculpe. Não, eu diria que a nossa prioridade private é cada vez mais, né? Que a gente os portfólios dos nossos clientes estão bem posicionados, né? Para capturar esse futuro. Então, o convite, né? Se vocês conversarem com os players, com os assessores, de fato, explorar essas oportunidades que a decisão verde está trazendo.